de nos representar diante das autoridades, falar em nome da igreja às autoridades. Isso tem um peso maior. Par exemple, dernièrement, dans le 93, Por exemplo, no 93, c'était à Montreuil, une église a été vandalisée. L'église évangélique a été vandalisée il n'y a pas longtemps. vandalizaram uma igreja evangélica aqui no nosso cachê, em Montreuil. Et là, c'est le CNEF qui a écrit au ministère de l'Intérieur E lá foi o CNEF que escreveu ao Ministério do Interior et aux autorités du 93 e en às disant qu'est-ce qui se autoridades passe. do 93 para representar a igreja, para dizer o Vous que está comprenez, ça a acontecendo. plus de poids quand on est tous ensemble. Isso tem um peso muito maior quando nós estamos juntos. Et puis la dernière mission, j'ai vraiment été très court, il y a beaucoup d'autres, mais c'est l'essentiel. Estou falando apenas aqui do que é mais importante. Animer des projets tous ensemble. Ela também procura animar projetos de todas as igrejas juntas. Faire des grandes conventions jeunesse au niveau national, Por par exemplo, exemple, fazer congresso de mocidade a nível nacional etc., etc. e outras atividades que nós temos. Je vais m'arrêter là, parce Eu que vou l'heure est parar por avancée. aí, porque a hora está avançada. Peut-être s'il y a une ou deux questions par rapport à ça, Talvez você quer colocar uma ou duas questões, alguma dúvida que você ficou, comment ça fonctionne, como que isso funciona, à quoi ça nous engage, qual é a nossa obrigação diante disso, quel est le bénéfice. quais são os benefícios que nós podemos ter. Et juste avant de vous donner la parole, si vous, en tant qu'Église, E vocês, como igreja, avec votre pasteur, vos responsables, seus pastores, seus responsáveis, vous désirez rentrer dans la FEPEF, se vocês querem fazer parte da FEPEF, c'est vous, tous, são vocês todos qui devez décider. que devem decidir. D'accord? C'est pas le pasteur et sa femme Não é o pastor e a esposa que vai decidir. qui disent on va à la FEPEF. Então vai dizer, nós vamos fazer parte da La fédération demande que ce soit une assemblée générale É preciso fazer uma assembleia geral, où tout le monde a pu voter, onde todos vão votar, dire oui, nous voulons y entrer parce que c'est ce que nous voulons vivre en tant qu'Église. para dizer, voilà, é isso que nós queremos como igreja. Ok? Et le pasteur vous donnera, si vous poursuivez dans cette démarche, tous les avantages, les obligations. O pastor vai explicar a vocês as vantagens, as obrigações. Voilà, par exemple, il y a une cotisation. E, por exemplo, existe uma cotização anual. Pour une église comme vous, c'est 240 € par an. Voilà, par Para exemple. vocês é 240 € por ano. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vocês têm questões? Pas de questions. Ce que je vous invite à faire, O que eu convido vocês a fazer c'est regarder ces deux sites. olhem os dois sites, consultem. Si vous avez des questions, faites-les remonter. Vocês levantem as questões, falem com o pastor. Et s'il y a besoin de réponse, je serai là. Se vocês precisam Voilà. de alguma resposta, eu posso voltar, posso explicar. Mais tout ce qu'on a dit, Mas la FEPEF, le tudo que CNEF, nós falamos, o CNEF, a CEPEP, FEPEF et CNEF, ça ne nous aide pas beaucoup dans notre vie de tous les jours. Vous êtes isso não d'accord? nos ajuda na nossa vida de todos os dias. Quand je vais travailler le lundi matin, Quando eu vou que je sois dans trabalhar, le CNEF ou pas, na segunda-feira de manhã, se eu faço je parte serai ou peut-être não, fatigué, un patron difficile. talvez eu Ou... estou com um patrão difícil, estou cansado. Ça ne change pas notre vie de chrétien de tous les Não jours, muda ces a choses-là. nossa vida de todos os dias. Como Vous êtes cristãos. d'accord? Vocês estão de acordo Mais comigo? l'objectif, c'est pas pour nous, moi directement, Mas o objetivo não é pessoal, para mim pessoalmente, c'est nous en tant qu'Église, en tant que corps de Christ dans le pays. mas isso é interessante para o corpo de Cristo em todo o país. Vous comprenez? C'est ce qu'on a à faire en tant que corps de Jésus dans ce pays, tous ensemble. É aquilo que nós temos para fazer como o corpo de Cristo, como igreja, no país, todos juntos. Et j'ai commencé au début en disant qu'il y avait un nouveau temps qui arrivait en France E eu disse para vocês no início que há um novo tempo que está chegando na França, et qu'il faut qu'on soit des témoins percutants, qu'on sauve des âmes. que é importante nós saibamos ser bons testemunhos, bons testemunhos que vão realmente fazer a diferença. Et ces deux choses-là, ce sont des moyens pour nous aider. E essas duas coisas que eu apresentei a vocês são meios que vão nos ajudar a fazer isso. Amen. Amém. On va terminer en priant. Nós vamos terminar orando. Seigneur, nous te remercions ensemble Senhor, nós queremos te agradecer juntos pour ce qui est en train d'arriver dans notre por pays. tudo que está acontecendo no nosso país. Peut-être il y a eu beaucoup d'informations dans ce que j'ai dit ce matin. Havia muitas informações em tudo que eu disse nessa manhã. Mais je prie que ce que toi tu voulais laisser dans le cœur de chacun de tes enfants, Mas aquilo que o Senhor deseja colocar no coração de cada um dos seus filhos, il soit déposé par ton Saint-Esprit que maintenant. seja colocado pelo teu Santo Espírito. Et nous avons tous cette tâche Nós temos todos
ao Senhor esse trabalho, d'être des témoins de sermos bons testemunhos à nos voisins, para os nossos vizinhos, aux gens de notre quartier, para as pessoas do nosso bairro, aux gens dans notre ville, as pessoas da nossa de notre cidade, do département, nosso departamento, de notre région et du da nossa pays tout região, entier. do nosso país inteiro. Et nous prions pour que ton Église, avec Nós oramos tous tes pela tua enfants, igreja, todos os teus filhos, puisse se lever dans ce pays. possam se levantar nesse país. Et Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants ici dans cette salle, Senhor, agora por cada dos pour teus qui tu as une filhos, vocation et un appel, para aqueles que o Senhor tem uma vocação, chamado, et qui sont une partie de ce que tu veux faire. e que são uma parte daquilo que o Senhor quer fazer. Que tu encourages et que tu fasses lever tes projets dans cette région, E levanta os teus projetos nessa região. au nom de Jésus. No nome de Jesus. Et nous louons ton nom pour ce qui est en train de venir dans notre Nós pays. louvamos por tudo aquilo que está acontecendo em nosso país. Nous croyons qu'il y a un avenir pour l'Église dans ce Nós pays, queremos que há um futuro para a tua igreja neste país. au nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém.